Evangelho segundo São João, capítulo 20. Amados, o que encontramos neste capítulo é o registro da ressurreição de Jesus e os primeiros encontros de Jesus com os seus discípulos, ok? Até aqui, vamos relembrar um pouco da estrutura, porque relembrar a estrutura nos ajuda na memorização de todo o Evangelho, de todo o conteúdo. Vamos lá, então a segunda grande sessão do Evangelho de João começou no capítulo 13, com o momento em que Jesus está com seus discípulos na ceia, na Santa Ceia. E os capítulos de 13 a 17, tudo que está escrito dentro desses capítulos aconteceu no momento da ceia. Então, Jesus sai do momento da ceia, depois da oração sacerdotal que ele faz no capítulo 17, e no capítulo 18 tem um registro de Jesus estar no Getsêmani, ser capturado no Getsêmani. E no capítulo 18 e o capítulo 19, eles formam um bloco só, ok? No capítulo 18, Jesus é capturado no Getsêmani e tem alguns interrogamentos aí que acontecem com Jesus. E depois, no capítulo 19, existe a condenação, Pilatos condena Jesus à morte e à crucificação, tá certo? Então, quando chegamos no capítulo 20, tem o registro da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E eu quero falar para você um pouco de todo o conteúdo do capítulo e dar pelo menos umas 3 referências aqui, fazer 3 observações com você. Então, a gente encontra na primeira parte do capítulo 20, Maria Madalena, ela vai de madrugada para o sepulcro, chegando lá, encontra o sepulcro aberto e volta para avisar Pedro e João. Muito embora João não se refira aqui usando o próprio nome, João sempre fala de si mesmo na terceira pessoa, mas Maria Madalena avisa esses dois, os dois correm ao sepulcro, chegando lá encontram a cena do sepulcro vazio, os lenços mortuários, os lençóis mortuários de Jesus estavam sobre a pedra, mas o lenço da cabeça, o sudário, ele estava dobrado e arrumado próximo ali. E depois esses discípulos, diante dessa situação, eles saem do sepulcro e vão avisar os demais discípulos, mas Maria fica ali. Na sequência, a partir do verso 11, então, é o momento em que Maria fica no sepulcro e, curiosamente, se aproxima do sepulcro e lá vê os anjos, e 2 anjos falam com Maria. Muito curioso, eles não apareceram aos discípulos, mas apareceram a Maria. E depois ela vê Jesus também, Jesus aparece para ela. Então, essa mulher foi muito, muito abençoada nesse momento, teve uma visão sobrenatural, a visão dos anjos, eles estavam lá de fato e falaram com ela, e a própria manifestação de Jesus para Maria, conversando com ela ali, e ele dá um comando para Maria e depois ela sai em direção aos discípulos para compartilhar com os discípulos o que tinha ouvido de Jesus. Muito bem, a partir do verso 19, a gente encontra o registro em João da primeira manifestação de Jesus com os discípulos. Eles estavam a portas fechadas e Jesus aparece ali no meio e nesse momento Tomé não está, ok? E então ele se apresenta, conversa com eles e tal. E a partir do verso 24 tem um segundo momento, segundo João, 8 dias depois, eles também estavam reunidos e dessa vez Tomé estava com eles e Jesus aparece, como da primeira vez, aparece no meio deles também, saúda a todos e vai na direção de Tomé e, abordando Tomé, pede para Tomé tocar na sua mão e tocar no seu lado. E assim ele faz
famosa instrução, orientação ou exortação para Tomé, para que ele cresce. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E no final do capítulo, no verso 30 e 31, parece que João faz uma primeira conclusão de todo o Evangelho. O Evangelho está acabando no capítulo 21, mas ele faz uma primeira conclusão aqui, quando ele diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esses versos, eles contêm o propósito do Evangelho, é o resumo do Evangelho, e está aqui o texto que justifica a João de escrever. A gente já mencionou ele lá no começo do Evangelho, ok? Então é assim, esse é o conteúdo do capítulo 21. Mas o que eu chamo a sua atenção aqui? Primeiro, eu chamo a sua atenção para a pessoa de Maria. Os discípulos Pedro e João saíram do sepulcro, mas Maria ficou. E ela gastou tempo ali, ela estava chorando, o texto diz. E ali, provavelmente lamentando a ausência do corpo do seu Senhor, ela não tinha certeza do que tinha acontecido. Os discípulos também não tinham certeza até esse momento. João diz que quando eles viram o sepulcro vazio, então os olhos se abriram, eles compreenderam o que Jesus falava a respeito da ressurreição. Então, até esse momento, a compreensão era parcial. E é evidente que depois, com o Espírito Santo, eles compreenderam com mais clareza toda a obra de Jesus e como cada um deles seria usado para a proclamação do Evangelho e a expansão do reino de Deus na terra. Muito bem, mas essa mulher, ela passou tempo ali chorando, ela ficou ali aguardando. E, curiosamente, os dois anjos apareceram para ela. E depois Jesus apareceu. Essa mulher foi consolada. Sabe, tem momentos que a gente tem que ficar aos pés de Jesus e tem que aguardar. E até que Ele fale, até que Ele toque, até que Ele console, até que Ele dê uma revelação. Se nós perseverarmos na presença de Deus, nós ouviremos a sua voz, o seu toque, o seu poder, o seu amor vai organizar a nossa vida, algum milagre vai acontecer. Precisamos tomar cuidado para que o corre-corre da vida, nossa vida hoje, ela é muito estressante, tudo é muito rápido, tudo é imediato. Nós temos que guardar o nosso coração, porque você não constrói bons relacionamentos com imediatismos, com relacionamentos muito rápidos, tudo muito acelerado, tudo instantâneo. Você não aprofunda raízes no instantâneo. Você não aprofunda relacionamento com Jesus no instantâneo. Você precisa de tempo, investir tempo, parar e esperar, aguardar Deus falar muitas vezes. Talvez esse seja um dos motivos que hoje, na nossa geração, há um déficit de audição espiritual. Talvez a gente esteja tão acelerado com a vida que a gente não está parando para ouvir Jesus. É uma verdade que ministra ao meu coração. Esse é o primeiro destaque que eu faço aqui. O segundo destaque diz respeito ao momento em que Jesus sopra o seu Espírito nos seus discípulos. Isso está no verso 22. Que texto tremendo! E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Pentecostes, de fato, aconteceu só em Atos capítulo 2, mas Jesus soprou sobre os discípulos
o seu Espírito já neste momento. Eles precisavam do Espírito Santo já ministrando na vida deles para organizar tudo que tinham ouvido de Jesus, para que então pudessem aguardar o Pentecostes, o momento em que ele viria, o Espírito Santo viria com poder sobre os discípulos. Mas tem uma prévia aqui, Jesus já sopra nos seus discípulos o seu Espírito aqui nessa parte. E um terceiro destaque que eu faço aqui tem a ver com a pessoa de Tomé. Quando Jesus aparece, a partir do verso 24, no meio dos discípulos, e desta vez Tomé estava lá, ele apresenta a sua mão e apresenta o seu lado. Eu quero dizer duas coisas a respeito disso. Primeiro, quanto ao lado que Jesus oferece para Tomé tocar. Muito interessante. Há um entendimento de vários estudiosos que que explicam o fato de Jesus ter sido transpassado no seu lado. E quando isso aconteceu, o texto sagrado diz que saiu sangue e água. Muito curioso, sangue e água. Mais ou menos o que acontece no parto. Quando está acontecendo o nascimento, você encontra sangue e água saindo do corpo da mulher. E nesse momento, saiu sangue nessa ordem. Primeiro sangue, depois água. Sangue fala do sacrifício. Sangue fala da oferta de Jesus, oferta sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. É preciso que haja sangue, o derramamento de sangue, mas a água vem a seguir. E a água, no Novo Testamento, muitas vezes é símbolo do Espírito Santo. Muito interessante, mas também é interessante pensar que a mulher de Adão, o primeiro Adão, ela nasceu também do seu lado, da sua costela. Agora aqui, como se Jesus estivesse no seu próprio corpo, dando nascimento pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário, do nascimento da sua noiva, da sua esposa, que é a igreja, que deve experimentar primeiro Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue, crer em Cristo como o seu Senhor, aquele que morreu pelos seus pecados, e este sangue de Cristo ministrar cura, libertação, perdão na nossa vida, e depois o Espírito Santo vem, entra sobre nós, entra em nós, vem sobre nós, nos capacita, nos sela e nos capacita de poder para cumprirmos a missão que temos como Igreja de Jesus Cristo. Muito interessante esse momento em que Jesus está oferecendo o lado para Tomé, é tão significativo isso, mas eu finalizo dizendo a você o seguinte: é muito comum as pessoas falarem de Tomé de maneira pejorativa, até negativa, pelo fato dele ter sido de alguma forma incrédulo nesse momento, mas é preciso ter muito respeito e muito cuidado. Tomé era um dos discípulos de Jesus. Ele faz uma declaração no verso 28 que nenhum dos demais discípulos fez. Quando Jesus mostra para Tomé a sua mão e seu lado, ele responde no verso 28, Senhor meu e Deus meu. Os demais discípulos não fizeram tal declaração. Que declaração poderosa de Tomé. Outra coisa, Tomé, ele queria a verdade, ele estava interessado na verdade. É isso que nós vemos na vida de Tomé aqui. E outra coisa muito interessante, antes de falarmos de Tomé ou nos referirmos a esse aspecto negativo de Tomé aqui, é preciso lembrar que depois, quando a igreja deu andamento no seu ministério, Tomé, ele foi um evangelista que evangelizou na Síria, evangelizou na Pérsia, depois foi para a Índia, e na Índia ele foi martirizado e morto. Este homem, Tomé. Então, antes de alguém falar que Tomé foi incrédulo ou se referir à incredulidade deste discípulo de Jesus, é preciso lembrar quem ele foi e o que ele fez.
que tenhamos um testemunho tão forte assim como de Tomé, de tendo a certeza da verdade de Jesus como Senhor, morto e ressuscitado, possamos honrar a Jesus e sermos fiéis a Ele e proclamarmos a sua verdade em qualquer lugar que o Espírito nos enviar, até o ponto de sermos martirizados se for preciso, porque o Evangelho vale a pena, Jesus vale a pena, o reino de Deus vale a pena. Faça uma boa leitura do capítulo 20 de João. Muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.